Oi galera, tudo bem? Meu nome é Carol, sou catequista da paróquia, toda a paróquia da Santíssima Trindade. Hoje eu vou apresentar para vocês mais um vocacionado da nossa paróquia. Vocês assistam a entrevista, comentem, curtam, compartilhem e não se esqueça de inscrever no nosso canal. E a semana que vem nós teremos mais uma entrevista. Beijo e até a próxima semana. Olá, eu sou o Adriano, sou seminarista diocesano aqui de Taubaté. Estou no meu 3º ano de filosofia, concluindo os meus estudos. E falar um pouco da minha vocação é sempre uma alegria, porque me remete a tudo aquilo que Deus fez na minha vida, todo aquele tempo de dúvida, de incerteza que eu passei, porque durante a nossa caminhada, eu já estou há 3 anos aqui no seminário, né? Muita coisa vai acontecendo, novas descobertas, dificuldades, alegrias, e é um momento de trazer no coração tudo aquilo que Deus fez na minha vida, né? Até onde o resultado daquilo que eu vivi e hoje eu estou aqui, né? E tentar falar um pouco de uma forma breve, porque é muita história para falar, muita coisa aconteceu, mas falar um pouco da essência daquilo que é mais importante dentro desse chamado que eu estou vivendo, né? Bom, vamos começar do começo, mas daquilo que eu vou tentar trazer aquilo que é mais importante, os fatos mais interessantes que aconteceram. Durante a minha juventude, eu não participava da igreja, né? Depois que eu fiz a crisma, eu fiquei muito tempo afastado. E eu lembro que tudo começou, essa caminhada de igreja, quando eu fui participar de um retiro lá na cidade de São José do Barreiro. Era 12 de fevereiro de 2012. Eu lembro que eu estava em um retiro, né? Era o primeiro retiro que eu estava participando, e lá eu posso dizer assim que eu tive uma experiência mística, né? Não igual ao dos santos, né? Mas ali eu tive um encontro com Deus, né? Foi algo diferente na minha vida. Eu lembro que veio um amigo que estava lá conosco no retiro, ele começou a fazer uma oração em mim e parece que o tempo parou, né? E eu comecei a ver tudo aquilo que eu estava vivendo, as coisas erradas que eu estava fazendo, e eu comecei a chorar muito, muito naquele retiro. E depois daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Nós viemos embora, foi em um domingo, e no outro domingo eu estava com aquela vontade de querer ir no grupo de oração de novo, mesmo sem entender o que acontecia, né? Mas eu queria sentir aquilo de novo. E eu comecei a ir no grupo de oração todo domingo. Depois eu descobri que tinha grupo de oração na quarta-feira, depois na quinta, na sexta, a minha vida ficou ir no grupo de oração todo dia, né? E naquele ano de 2012 eu vivia isso, trabalhava e ia no grupo de oração. E eu lembro que logo no começo de 2013 eu fiquei sabendo que ia ter um retiro, né, da Aldeias de Vida. Eu queria participar desse retiro, então fui lá, fiz minha inscrição, fui sorteado e participei desse retiro, se eu não me engano, em março de 2013, maio. E lá eu tive um outro encontro com Deus, agora também comigo e com o próximo. Foi um retiro que marcou a minha vida, que me fez participar mais da igreja. E eu lembro que logo lá, já em julho, teve a Jornada Mundial da Juventude, e eu queria ir, e eu fiz todas as coisas lá, consegui participar da jornada. Eu lembro até que nós ganhamos da paróquia da qual eu fui uma camiseta, mas era muito pequena para mim. Então eu dei um nó nela, e na hora que o Papa estava vindo no Papa Móvel, eu joguei a camiseta nele assim, e bateu nele e caiu dentro do carro que ele estava, né? Eu tenho até uma foto disso para provar que é verdade. Né? E foi uma experiência fantástica aquela JMJ. E a partir disso, né, nós viemos embora e eu comecei a participar dos encontros da aldeia, e nesse encontro eu conheci o Carlos, né? Eu não sabia, mas ele já morava na rua da minha casa fazia uns 10 anos, né? E eu nem sabia quem que ele era. E a partir desses encontros da Aldeia de Vida eu conheci ele, né? E ele me ofereceu uma carona para ir na aldeia, né? E eu fui descobrir que ele era catequista na comunidade São Francisco Xavier, e até que um dia ele me convidou para participar da catequese. Eu falei, vou sim, né? Legal. E eu lembro que eu cheguei naquele primeiro encontro, os jovens lá, eu bem mais velho, né? E foi muito estranho,
mas foi muito legal. Eu gostei muito da dinâmica da catequese, eu fui muito bem acolhido por aquela comunidade, São Francisco Xavier, tanto é que eu participei dela durante 6 anos antes de entrar para o seminário. E nesses encontros da catequese eu comecei a participar da missa e eu conheci um fráter, né, muito louco. Ele também estava estudando para ser padre. Hoje, né, 2020, ele é padre. Né, mas naquela época ele era fráter e eu comecei a conhecer ele, uma pessoa muito animada, muito divertida, muito profunda nos seus pensamentos, muito sério, mas muito brincalhão. Ele conseguia atrair a nossa atenção, né? A gente queria sempre estar junto com ele, uma pessoa muito agradável. Né? E nesse tempo eu fui pegando amizade com ele e eu comecei a participar mais da comunidade. Eu comecei a participar eu ficava na mesa de som, né, mexendo no microfone, volume, quando dava microfonia, né, eu ia lá, arrumava e estava sempre na comunidade. Às vezes era o primeiro a chegar e o último a sair. Até que um dia ele perguntou assim para mim: Adriano, você já pensou em ser padre? Aí eu falei assim: nunca pensei, nem quero pensar e deixa isso para lá. Mas essa pergunta foi fundamental nessa minha caminhada vocacional. Bom, passou 1 mês, 2 meses, né, e ele veio de novo com essa pergunta: Adriano, você já pensou em ser padre? Eu falei assim: tá, mas o que é ser padre? Né, e ele foi me explicando tudo, como que era essa questão da formação, aquilo que ele vivia, né, porque ele estava nesse caminho para ser padre também. E eu falei: nossa, legal, mas não quero, isso aí não é para mim, deixa para lá. Bom, e ele estava fazendo o estágio pastoral dele lá, mas essa pergunta ficou no meu coração. Já pensou em ser padre? Não. Mas por que não? E na época eu morava com o meu pai, né? Meu pai tinha sequelas de um AVC que ele teve no ano de 2013, né? E morávamos só eu e o meu pai. A minha mãe já tinha falecido no ano de 2008. Então eu joguei toda essa culpa, esse não ser padre, para o meu pai. Eu não podia ser padre porque eu tinha que cuidar dele. Morávamos só nós dois. Então eu fui levando isso, né, não ser padre. Então eu descobri que tinha um seminário diocesano aqui em Taubaté, né? Então eu comecei a participar dos retiros vocacionais, mesmo que não querendo ser padre, mas só para desencargo de consciência, para falar que eu fiz o retiro, mas não queria ser padre. Então eu comecei a participar dos retiros, mas algo estava florescendo no meu coração, sabe? Por que não ser padre? Então, depois de umas complicações, no mês de março de 2016, meu pai faleceu. Foi um tempo muito difícil na minha vida, né? Mas a vida continuou, né? E aquela culpa, como é que eu posso dizer, aquele encosto que eu tinha, aquela prerrogativa que eu tinha para não ser padre, por causa do meu pai, eu já não tinha mais. E agora, Adriano, por que não ser padre? E eu não tinha um por que não ser padre. Mas eu não conseguia parar de pensar nisso, tanto é que eu continuei fazendo os encontros vocacionais durante esse ano de 2016, né? Fiz o ano de 2017, mas com aquela dúvida: por que ser padre? Eu tenho que deixar minha casa, eu tenho que sair da comunidade, eu tenho que renunciar a tanta coisa. Mas eu já não estava conseguindo encontrar um não. E aquele medo, aquela dúvida, e até que um dia eu estava indo trabalhar, estava indo de moto, eu parei no semáforo e falei assim: Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? É ser padre? Se é ser padre, aparece aqui para mim, né? Manda o anjo Gabriel, como o Senhor mandou para Nossa Senhora, sei lá, aparece aqui na sarça, aparece para mim, fala comigo. O que é a minha vocação? É para mim ser padre? E eu, né, pensando lá assim, eu olhei no chão, a faixa de pedestre, né, e normalmente está escrito pare. Não, normalmente não, sempre está escrito pare, né? E daí eu olhei aquilo, mas eu li padre. Aí eu falei: caramba, Jesus, o que o Senhor quer da minha vida? Daí parecia que ele empurrava a minha cabeça assim, e eu lia bem grande assim, padre. Eu falei: ah, tá bom, entendi já o que o Senhor quer da minha vida. Então, a partir daquele dia, a minha motivação foi outra, as minhas aspirações foram outras, eu comecei a enxergar por esse outro lado, né? Agora não jamais não ser padre, mas ser padre, por que não?
Então eu comecei a participar mais assiduamente dos retiros, com uma outra intenção, não mais só como desencargo de consciência, mas agora com um sim para Deus, né? Por que não ser padre, né? O que está me impedindo? E eu lembro que eu participei dos retiros, né? E no final do ano tem sempre um retiro de opção, que é quando os candidatos ao seminário têm um encontro com os formadores e é feita toda uma avaliação, e eu fiz esse retiro. E no dia 3 de dezembro de 2017, no dia de São Francisco Xavier, né, eu recebi a notícia que eu fui aceito para entrar no seminário. Foi um dia de muita alegria, mas também de muita tensão para mim, né, porque eu sabia da responsabilidade que eu estava assumindo, ter que deixar tanta coisa para assumir essa nova realidade, essa vocação. Né, e foi muito legal esse tempo de desapego e deixar as coisas, vender algumas coisas e ter que sair do trabalho, né, pedir conta porque eu estou entrando para o seminário e ter que falar para os outros, não ter vergonha de falar, né, e foi um tempo muito diferente para mim, né. E eu lembro que no ano de 2018 daí eu ingressei no seminário em fevereiro, fiz o meu primeiro ano de filosofia, no ano 2019 fiz o segundo ano de filosofia e nesse ano de 2020 estou concluindo o meu terceiro ano de filosofia, a primeira etapa, e tanto é que a minha missa de formatura vai ser dia 3 de dezembro, dia de São Francisco Xavier. Né? Ele está sempre na história, né? E estou aqui hoje, né? Encerrando essa etapa formativa da filosofia, se Deus quiser ano que vem indo para a teologia, e sempre nunca deixando de fazer essa pergunta para Jesus, né? Qual é a minha vocação? É ser padre mesmo? É isso que o Senhor quer para a minha vida? É isso que o Senhor me chama? E estou aqui para responder a esse chamado, ser padre.